Preparem os decantadores amantes do vinho, porque hoje a gente vai mergulhar no mundo que talvez vocês nem imaginem os vinhos de Angola. É isso mesmo, vamos desbravar essa joia escondida no cenário vinícola africano, um lugar que está só começando a mostrar seu potencial. E é exatamente isso que torna essa história tão fascinante. A gente sempre pensa em França, Itália, Chile, mas Angola, quem diria, né? Preparem-se para se surpreender, porque a história, a geografia e uma boa dose de pioneirismo se unem para criar algo realmente especial por lá. Eu confesso que fico curiosa. Angola tem uma história vinícola mais antiga do que a gente imagina, né? Me conta mais sobre isso. Pois é. As raízes da produção de vinho em Angola remontam ao século XVI, época da colonização portuguesa. Os missionários, além de espalhar a fé, também levaram as videiras para essa parte da África. E durante o período colonial, a indústria vinícola angolana chegou a florescer de verdade. Mas imagino que essa jornada não tenha sido fácil, certo? Guerras e independência. Exatamente. A independência de Angola em 1975 foi seguida por uma longa e devastadora guerra civil que impactou profundamente diversos setores, incluindo a produção de vinho. A atividade praticamente parou, mas e aqui que a história fica interessante, nas últimas décadas a gente vê um ressurgimento. Novos investimentos estão revitalizando os vinhos angolanos e o potencial é enorme de tirar o fôlego. E o que torna Angola tão singular como região vinícola. Afinal, estamos falando de um país na África tropical, não exatamente a imagem clássica que vem à mente quando pensamos em vinhedos, né? É aí que entra a mágica do terroir. A geografia e o clima diversificado de Angola criam um mosaico de microclimas que, acredite se quiser, são surpreendentemente adequados para o cultivo de uvas. Tipo um sistema de ar-condicionado natural para as uvas. Me explica melhor essa geografia, vai. Se a gente der uma olhada no mapa de Angola, duas regiões se destacam, Benguela e Huambo. Benguela na costa se beneficia da influência refrescante do Oceano Atlântico por causa da corrente de Benguela. Isso cria condições perfeitas para a produção de vinhos brancos mais leves e refrescantes. A brisa do mar dando aquele toque especial, né? Faz todo sentido. Com certeza. Agora, em contraste, temos Huambo localizada nas terras altas do centro do país. A altitude, nesse caso, desempenha um papel fundamental na moderação das temperaturas. Dias quentes e noites frias, uma combinação ideal para a criação de vinhos tintos mais encorpados e complexos. É como se cada região tivesse sua própria personalidade moldada pela natureza. Que legal. Mas e o solo? Angola tem o tipo certo de solo para os vinhedos. Aí que tá fascinante. A variedade. Perto da costa encontramos trechos arenosos no interior, temos argila fértil e em certas áreas até solos vulcânicos. Essa diversidade na composição do solo adiciona mais uma camada de complexidade ao terroir angolano, influenciando diretamente as características dos vinhos produzidos. Dá para imaginar o impacto disso no sabor final, né? Nossa, deu até vontade de experimentar. E falando em experimentar, que tipos de uvas são cultivadas em Angola? São as mesmas que encontramos na França ou na Itália, por exemplo? É uma mistura interessante do familiar com o novo. Muitas das variedades de uva portuguesas mais conhecidas prosperam em Angola, como a Touriga Nacional, a Tinta Roriz, mais conhecida como Tempranillo na Espanha, e a Fernão Pires. Essas uvas, com sua longa história em Portugal, encontraram um segundo lar acolhedor em Angola. Deve ser por causa da forte ligação histórica entre os dois países, né? Com certeza. Mas os produtores angolanos não se limitam a isso. Eles também estão experimentando variedades internacionais como Cabernet Sauvignon Merlot Syrah e Chardonnay. É como se estivessem buscando o melhor dos dois mundos, construindo sobre a tradição e, ao mesmo tempo, abraçando a inovação. Buscando uma identidade própria, unindo o tradicional e o moderno, que bacana. E como esses vinhos são produzidos? É tudo super tecnológico ou ainda usam métodos tradicionais? Me conta os segredos da produção. Em Angola, a gente encontra uma mistura cativante de tradição e tecnologia na produção de vinho. Algumas vinícolas ainda se apegam às técnicas milenares, como a fermentação em lagares de pedra tradicionais. Sabe aqueles tanques enormes de granito onde as uvas são pisadas? Um método que remonta a séculos e contribui para o caráter único do vinho? Que legal. É como se cada garrafa tivesse uma história para contar uma viagem no tempo. Exatamente. Ao mesmo tempo, você encontra outras vinícolas que adotaram técnicas modernas, como a fermentação com temperatura controlada e o uso de leveduras selecionadas. É a busca pela precisão, pelo ajuste fino de cada etapa do processo para criar vinhos de classe mundial. Uma mistura do antigo com o novo, criando algo único, autêntico. E que tipos de vinho eles produzem? Só tintos ou tem mais? E o mais legal é que eles não se limitam aos tintos. Tem vinhos brancos rosés e até espumantes começando a surgir. Uma prova da diversidade da produção angolana e da vontade de explorar diferentes estilos, expandindo as fronteiras do que é possível. Que incrível. Me diz uma coisa, onde o vinho angolano se encaixa no mercado global? Eles produzem principalmente para consumo local ou já estão exportando? Atualmente, o mercado de vinhos em Angola ainda é dominado por importados, vinhos de Portugal, África do Sul e outras partes do mundo. Mas a boa notícia é que
a demanda local por vinho angolano está crescendo. As pessoas estão começando a apreciar a qualidade e a singularidade do que seu próprio país tem a oferecer. Estão construindo uma cultura do vinho genuinamente angolana, que demais. E você acha que Angola tem potencial para se tornar um destino para enoturistas? Com certeza, Angola tem uma beleza natural incrível, desde o litoral deslumbrante até montanhas dramáticas. Combine isso com a cena vinícola em ascensão. A chance de provar algo realmente único e você tem a receita perfeita para uma experiência de enoturismo fantástica. Imagina os turistas explorando paisagens maravilhosas e degustando vinhos deliciosos que sonham. Mas pensando no futuro, o que precisa acontecer para o vinho angolano realmente decolar? Em primeiro lugar, investimento contínuo é crucial. Isso significa investir em tecnologia, em expertise, em construir a infraestrutura necessária para sustentar uma indústria vinícola próspera. É como construir uma base sólida para o crescimento. Tipo, dar aquele empurrãozinho que faltava, né? Exatamente. Mas vai além disso. É preciso aumentar a conscientização sobre o vinho angolano tanto no mercado interno quanto no internacional. Contar a história desses vinhos, seu caráter único, sua conexão com a terra. É assim que se conquista a imaginação das pessoas. Criar uma marca, uma identidade que as pessoas reconheçam e admirem. E qual seria essa identidade, na sua opinião? O que torna os vinhos angolanos tão especiais? Essa é a grande questão. Que sabores, aromas e experiências eles podem oferecer que você não encontra em nenhum outro lugar do mundo? É isso que os produtores angolanos estão explorando e é o que torna essa jornada tão empolgante de acompanhar. É como se eles estivessem em uma busca para desvendar a alma do vinho angolano. Que aventura fascinante. Mas sabe o que mais impressiona nesse mergulho que estamos fazendo? Estamos falando de vinho, mas é muito mais do que apenas uma bebida, né? É cultura e história. O vinho atua como uma lente através da qual podemos entender a própria Angola. Estamos falando de história, geografia, cultura e economia, até mesmo política. É como um microcosmo da jornada do país, seus desafios e aspirações. Que bela analogia. E para quem está nos ouvindo, é a chance não só de conhecer uma região vinícola fascinante, mas também de entender a Angola como um todo de uma forma mais profunda e saborosa. E sabe, essa jornada é tanto sobre redescobrir o passado quanto sobre moldar o futuro. O que você quer dizer com isso? Me explica melhor. Bem, a gente comentou como a indústria vinícola de Angola foi quase destruída durante a Guerra Civil. Mas o interessante é que a produção de vinho foi uma parte vibrante da vida angolana por séculos antes disso. Não era apenas uma importação colonial, tornou-se parte da cultura do país. Então há um sentimento real de recuperar uma herança perdida. Tipo, resgatar as raízes da produção. Exatamente. É isso que torna essa região vinícola tão especial, vai além de ser apenas mais uma região aparecendo no mapa. Há uma profundidade histórica, uma conexão cultural que adiciona uma dimensão completamente nova à experiência. Então, de certa forma, beber vinho angolano é como provar a história. Sem dúvida. E é uma história cheia de reviravoltas fascinantes. Por exemplo, durante a Era Colonial, alguns dos vinhos mais renomados de Angola eram produzidos nas terras altas em áreas como as montanhas Shela e Leba. Sério? Que interessante. Eu imaginava que as regiões costeiras seriam as principais áreas produtoras de vinho naquela época. Faz mais sentido, não? É que parece, né? Mas as terras altas ofereciam um clima mais ameno que era mais adequado para certas variedades de uva. Esses vinhos até ganharam reconhecimento internacional na época. É um lembrete de que a tradição vinícola de Angola tem raízes profundas. É como se eles tivessem esse segredo vinícola escondido por séculos. E me conta o que aconteceu com as vinícolas que foram abandonadas durante a guerra. Alguma delas está sendo revitalizada. Essa é uma das partes mais emocionantes de toda essa história. Existem iniciativas em andamento para revitalizar alguns desses vinhedos históricos. E não se trata apenas de produzir vinho, mas de preservar um legado, homenagear as gerações que vieram antes. Que lindo! É como trazer de volta à vida um pedaço da história de Angola. Exatamente. E esses esforços são frequentemente liderados por uma nova geração de enólogos, pessoas apaixonadas por mostrar o potencial do seu país de criar algo realmente especial. Eles não estão apenas seguindo os passos do passado, estão trilhando o seu próprio caminho, experimentando, inovando, expandindo as fronteiras do vinho angolano. É como unir o respeito pela tradição com a ousadia de um novo começo que é inspirador. E isso se reflete nos vinhos que eles produzem. Com certeza. Você encontra vinhos feitos com métodos tradicionais vinhos que têm um verdadeiro senso de lugar de história, mas também encontra vinhos modernos que desafiam os limites do estilo e do sabor, vinhos que estão mudando a percepção do mundo sobre o que o vinho angolano pode ser. Estou escrevendo um novo capítulo na história do vinho angolano aqui demais. Mas vamos falar um pouco sobre os desafios práticos de levar o vinho angolano para o mercado global. Quais são os principais obstáculos que eles enfrentam? É um pouco como a história do ovo e da galinha. Por um lado, para realmente entrar no mercado internacional, eles precisam de uma capacidade de produção maior. Atualmente, muitas vinícolas angolanas são pequenas operações boutiques. Elas se concentram na qualidade, mas as quantidades são limitadas. Então, aumentar a escala de produção é fundamental. Exatamente.
Mas para justificar esse investimento, eles precisam de uma demanda maior. E é aí que as coisas ficam complicadas. Ainda há uma falta de conhecimento sobre o vinho angolano globalmente. As pessoas simplesmente não estão familiarizadas com ele ainda. É como apresentar um novo sabor para o mundo, né? Mas como fazer isso? O desafio é divulgar, contar a história desses vinhos, destacar seu caráter único, sua conexão com a história, seu potencial de grandeza. É preciso capturar a imaginação dos amantes de vinho ao redor do mundo. Mostrar para o mundo o tesouro que eles têm. E o enoturismo pode ajudar nesse processo. Imagine visitar Angola não apenas por sua beleza natural e riqueza cultural, mas também para experimentar sua cena vinícola em ascensão. Degustar vinhos nos próprios vinhedos onde são produzidos, conhecer as pessoas apaixonadas por trás deles, descobrir as histórias tecidas em cada garrafa. Essa é uma experiência que pode realmente cativar as pessoas. Criar uma experiência completa que vai além do vinho em si. É incrível. Exatamente. E Angola tem todos os ingredientes para que isso aconteça. Tem a beleza, a história, a cultura e, claro, o vinho. Só precisa daquela faísca, daquele momento em que o mundo persegue e diz: uau, algo especial está acontecendo aqui. Parece que Angola está prestes a alcançar algo realmente extraordinário. E o fascinante é que isso não se trata apenas de vinho. É um reflexo da jornada mais ampla de Angola como nação. É sobre resiliência, sobre reconstrução, sobre redescobrir o que torna este país tão especial e compartilhar isso com o mundo. Construir uma nova identidade enraizada na história, mas que também abraça o futuro. Exatamente. E essa é uma história que merece um brinde. Um brinde a Angola. Mas não podemos esquecer que o sucesso do vinho angolano também depende de enfrentar alguns dos desafios que mencionamos antes. Temos as mudanças climáticas, a falta de infraestrutura, a necessidade de mão de obra mais qualificada, tudo isso precisa de atenção. Você tem toda a razão. Existem obstáculos reais a serem superados, sem dúvida. Mas o que me dá esperança é a paixão e a determinação das pessoas envolvidas. Eles não estão se esquivando desses desafios, estão enfrentando-os de frente, encontrando soluções criativas, buscando progresso. Uma verdadeira prova de resiliência e compromisso em construir algo duradouro e especial. Com certeza. Acho que é isso que é tão inspirador em toda essa história. É um lembrete de que, mesmo diante da diversidade, mesmo quando as coisas parecem impossíveis, o espírito humano tem essa incrível capacidade de encontrar um caminho de criar algo belo, algo significativo. E isso é caso algo delicioso. Exatamente. E isso é algo que todos nós podemos apreciar. Então, da próxima vez que você estiver procurando um novo vinho para experimentar, por que não dar uma chance a Angola, você pode se surpreender com o que descobrir. E agora, para finalizar nosso mergulho no mundo dos vinhos angolanos, fiquei pensando em como essa indústria pode contribuir para um futuro mais sustentável para o país. É um tema que me interessa bastante. É uma ótima questão. Normalmente a gente associa sustentabilidade a energias renováveis ou práticas ecológicas, mas como o vinho se encaixa nesse cenário? Pois é, a princípio parecem coisas bem distintas, né? Mas pense bem, a agricultura, de modo geral, é uma parte importante da economia angolana e a produção de vinho é uma forma de agricultura. A diferença é que ela pode ser feita de forma ambientalmente responsável, ajudando a preservar os recursos naturais. Então, o objetivo é encontrar maneiras de produzir vinho que sejam boas para o planeta e para as pessoas. Me fala mais sobre isso. Exatamente. E já existem iniciativas incríveis acontecendo em Angola. Por exemplo, algumas vinícolas estão optando por usar variedades de uvas nativas naturalmente mais adaptadas ao clima e às condições do solo local. Isso significa que elas precisam de menos água e menos pesticidas, o que reduz o impacto ambiental. É como trabalhar em harmonia com a natureza em vez de lutar contra ela, né? Que bacana. Com certeza. E tem também o potencial do enoturismo para contribuir com o desenvolvimento sustentável em áreas rurais. Ao atrair visitantes para as regiões vinícolas, você cria oportunidades econômicas para as comunidades locais, ajudando-as a prosperar e, ao mesmo tempo, preservando seu patrimônio cultural. Gerando benefícios para todos os envolvidos, um ciclo virtuoso. Exatamente, é isso que torna o potencial do vinho angolano tão empolgante. Não se trata apenas de produzir uma bebida deliciosa, mas de criar um futuro mais sustentável e justo para o país. Adorei essa ideia do vinho como um catalisador para uma mudança positiva. Mas não podemos esquecer que ainda existem grandes desafios para a indústria vinícola angolana. A falta de infraestrutura, a necessidade de mais investimentos dos efeitos das mudanças climáticas. Tudo isso pode atrapalhar o progresso deles. Você tem toda a razão. São preocupações reais que precisam ser abordadas. Mas o que me deixa otimista é a resiliência e a determinação do povo angolano. Eles enfrentaram tanta diversidade ao longo da história e ainda assim continuam buscando um futuro melhor. Acredito que esse mesmo espírito os impulsionará a superar esses desafios e construir uma indústria vinícola próspera que beneficia a todos. É inspirador ouvir isso. Me faz pensar no panorama geral. A gente sempre ouve falar dos desafios que a África enfrenta, mas essa história nos lembra que também existe um potencial incrível, uma criatividade incrível e uma esperança incrível por lá. E essa é uma mensagem que precisamos ouvir com mais frequência. Então, enquanto brindamos ao vinho angolano, vamos também brindar o futuro brilhante que se desenha para este lindo país. Um brinde a Angola.
É o poder da criatividade humana para criar algo verdadeiramente especial, mesmo diante da adversidade. Esperamos que você tenha gostado do nosso mergulho profundo no mundo do vinho angolano. Aprendemos muito e esperamos que você também. E se tiver a oportunidade de experimentar uma garrafa de vinho angolano, não hesite. Você pode se surpreender com o que descobrir. Até a próxima, continue explorando, continue aprendendo e mantenha a mente aberta. Existe um mundo inteiro de descobertas fascinantes esperando para ser explorado.